Olá! Estamos na reta final das nossas aulas. Com isso, precisamos abordar assuntos referentes aos surdos na sociedade e nas instituições de ensino. Entendemos parcialmente do assunto, porque estudamos que por meio da Libras o sujeito surdo se insere e retém conteúdos, principalmente por meio de sua essência visual. Com isso, não é difícil de compreender que uma pessoa surda tem peculiaridades distintas de uma pessoa que ouve. Então, por que muitos professores continuam a explorar os conteúdos, a ministrar aulas como se todos aprendessem do mesmo modo? Como se a abordagem dos conteúdos pela via oral auditiva fosse eficaz para todos. E muitas vezes, cobrando do estudante surdo que leia seus lábios, que responda às questões das quais ele não consegue compreender na totalidade? Bom, quando destacamos que os surdos têm peculiaridades distintas das pessoas que ouvem, não queremos dizer que ninguém é pior ou melhor do que ninguém, mas que é preciso respeitar as características específicas dos sujeitos na instituição escolar. E é importante destacar que entre 90% e 95% dos surdos nascem em lares e em famílias ouvintes. Portanto, nesse espaço, ele é o único diferente. E muitas vezes seus pais lhe afastam da convivência com os pares surdos. Essa criança, ela cresce sob a visão de si como alguém realmente deficiente. Pelo fato de serem ouvintes, os pais tendem a buscar os atendimentos clínicos como um meio de salvação para esse filho surdo. E dificilmente aprendem ou utilizam uma língua de sinais para a comunicação com ele. Claro que há exceções. No entanto, na maioria das vezes os pais não participam da vida do filho surdo, não participam de um modo efetivo, devido a essa barreira de comunicação. E assim essa pessoa passa a ter um modo de vida bastante comprometido e problemático. Na convivência em família, sempre há uma comunicação, seja por meio de gestos, falas oriundas desse contexto, mas nem sempre isso é eficaz. Então, no que tange à transmissão de conteúdos concernentes a valores, a comportamentos, a princípios, isso tudo acaba por ser deficitário, devido à comunicação que pode ser caracterizada deste mesmo modo, uma comunicação deficiente. Esse é um dos motivos pelo qual os surdos buscam a união com um outro surdo ou com alguém que use língua de sinais, pois aí ele vai em direção oposta a tudo que aprendeu, a tudo que viveu. O que antes era considerado algo problemático lá dentro da família ou comprometido devido à falta de comunicação, vai ficar muito mais tranquilo quando acontece a união conjugal, por exemplo, com alguém que usa a língua de sinais. Torna-se algo natural, porque ele normalmente se une a quem conhece essa língua de sinais, independente se essa pessoa é surda ou é ouvinte. Mas e quanto aos filhos? Coda, filho ouvinte de pais surdos. Quando nasce um filho surdo em uma família de pais surdos, ele é bem-vindo. Do mesmo modo, quando nasce um filho ouvinte nessa família, ele é recebido com o mesmo carinho e não é privado da convivência e do aprendizado da língua dos ouvintes. No entanto, o mesmo não acontece quando o surdo nasce em um lar ouvinte. Os pais ouvintes tendem a investir muito mais em tratamentos do que a aceitação e comunicação do seu filho com o seu filho. Mas esse é um assunto longo, um assunto delicado e que não discutiremos nesse momento. Agora nos deteremos a falar sobre os filhos ouvintes que nascem em lares onde os pais são surdos. Coda significa, na tradução, filho ouvinte de pais surdos. E esse termo é mundialmente compartilhado. E devido à grande quantidade de filhos que se incluem nessa categoria, criou-se uma organização internacional destinada a discutir questões conflitantes,
pois interagir simultaneamente em culturas diferentes não é nada simples. Essa organização é destinada também a pessoas que possuem uma realidade semelhante a ser filho de pais surdos. E é a que caracteriza-se pelo nome de CODA, Filhos Ouvintes de Pais Surdos. A maioria das pessoas que participa dessa organização tem a sua audição preservada. Não são surdos. A audição está preservada no sentido biológico, mas frente ao contato com os surdos ou com suas comunidades, com a convivência constante, elas acabam por praticar e aprender a língua de sinais. Normalmente é quando os CODAs vão para a escola que inicia o processo de aprendizagem da língua materna, no caso do Brasil, a língua portuguesa. Com isso, elas desenvolvem habilidades que são específicas dos surdos, características que são específicas do surdo, criando uma identidade como a identidade surda. Perlin explica que as identidades surdas são construídas mediante as possíveis representações da cultura surda, pois essa vai sendo moldada de acordo com o grau de receptividade cultural assumida pelo próprio sujeito. Um exemplo bem comum é que para eles o normal é ser surdo. Para o CODA, o normal é ser surdo. Pensar em ser ouvinte, para eles é estranho. Consideram a própria língua portuguesa difícil. Quando acontece um diálogo de filhos ouvintes, de pais surdos, eles se utilizam de muitos sinais no meio das conversas. Isso porque entendem que desta forma conseguem se expressar com maior clareza do que na própria língua oral. Eles têm essa característica surda e eles aprendem a cultura surda e também se desenvolvem por meio da língua de sinais. Os CODAs normalmente desenvolvem também o olhar como um meio de referência, assim como os surdos fazem, pois para ambos, surdos e CODAs, a profundidade maior está no contato visual. Os filhos entendem que a possibilidade de ver as coisas, ver o mundo e se relacionar com ele por meio do olhar é algo muito bom. E por conta deste sentido estimulado, mesmo sendo ouvintes, conseguem não ouvir quando estão em um ambiente ruidoso, eles conseguem ficar insensíveis a tudo isso, a todo ruído, o que para nós que ouvimos é uma tarefa dificílima, se não impossível. Para entender melhor sobre os CODAs e sobre a identidade surda, o ser surdo, sugerimos algumas leituras. Consulte no seu material complementar os textos de Gladys Perlin, As Diferentes Identidades Surdas e Estudos Surdos 2. Muito legal sabermos um pouco mais sobre os CODA. Essas pessoas têm cultura e identidade surda, porque cresceram envolvidos com a língua de sinais e a comunidade surda, assim como o ouvinte, que adquire e desenvolve a língua e a cultura do seu próprio país, dos seus pais, dos seus familiares. Certo que a língua portuguesa falada. Os filhos com pais surdos também são influenciados pela língua de sinais, que é visual espacial, e a língua da sua família. Na escola, eles vão primar mais pela sua essência visual do que pela auditiva. Por isso, os professores precisam observá-los e procurar atender às necessidades deles para dar continuidade, né, ao conteúdo prático. Bem, já que nós estamos falando em vivências, famílias, então vamos relembrar alguns sinais já aprendidos e aprender outros novos sobre pessoas da família. Veja os sinais de pessoas da família: pai, mãe, cunhado, sogra, prima e outros. Vamos então relembrar e aprender novos sinais. Pai. Percebam, atentos, né, à configuração de mão. Mãe.
Ó, marca, né, o gênero masculino. Cunhado, cunhado. Feminino, cunhada. Sogro. E sinal para sogra. Viram? Olha a direção, tá? O movimento. Primo. Configuração de mão. Prima. Tio. Tio, localização, testa, percebam. Tia. Neto. Neta. Avó. Avô. Sobrinho. Sobrinha. Madrinha. Padrinho. Madrasta. Não, sinal de mãe e sinal de segundo, né? Então fica assim, madrasta. E padrasto, sinal de pai, segundo, padrasto. Ótimo, muito bem. Viram todos os sinais de família, pessoas da família, certo? Então, é importante que você aprenda e utilize para que você converse com os surdos, pratique na sua casa, com os seus familiares, tenha sempre contato com os sinais para não esquecer. Vamos repetir. Pai, mãe, cunhado, cunhada, sogro, sogra, primo, prima, tio, tia, neto, neta, avô, avó, sobrinho, sobrinha, madrinha, padrinho, madrasta, padrasto. Ótimo! Agora, então, vocês viram? É importante que você marque o gênero, né? Masculino ou gênero feminino, certo? Para que você sinalize as pessoas da família, tá? Então, por exemplo, primo, padrinho, tio, certo? Então, para que você pratique todos os masculinos e depois, então, todos os femininos. Prima, tia, tá? Então, que você vai marcando o gênero e praticando. Agora, sugerimos que vejam um vídeo sobre ser surdo na sociedade, numa sociedade excludente e preconceituosa. Vejam. Cultura surda. O jeito surdo de ser, viver, interagir com o mundo. Identidade surda. São muitas e multifacetadas. Gladys Perlin.
Segundo o Decreto 5626 de 2005, o surdo é a pessoa que compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Precisamos sempre refletir sobre a cultura e identidade surda, não apenas do ponto de vista só educacional, mas também da vivência social. O vídeo nos faz perceber as dificuldades enfrentadas pelo surdo no dia a dia, quando vai ao aeroporto, quando aguarda uma consulta médica, ou ainda quando procura uma vaga de emprego, certo? Portanto, aprender Libras é o começo para a inclusão social verdadeira do surdo na sociedade em que vivemos, certo? Para que o surdo tenha essa convivência. Vamos então agora relembrar o que já aprendemos, os sinais de cumprimentos. Oi, tudo bem? Lembram? Vamos lá então. Oi, lembra do sinal? Oi. Quando você encontrar um surdo, diga oi. Você pode perguntar ainda, qual é o seu sinal? E ele vai responder, meu sinal? Breno, é esse. Você pode, se for pela manhã e você encontrar um surdo, você fala bom dia, certo? E também essa forma de falar bom dia, viram? Movimento, bom dia. Pode ser assim também. Boa tarde, boa noite, tá? Uma outra forma